Como precificar suas peças cerâmicas e seus trabalhos artísticos? Eu sou a Norma Vilar, artista plástica, trabalho com arte há 33 anos, olha lá. Vamos falar então um pouco como fazer essa gestão financeira? Eu não sou especialista na área, eu vou compartilhar com vocês a minha vivência, a minha experiência. Sempre foi de uma forma muito intuitiva, mas em 2009 eu resolvi fazer alguns cursos de gestão e que me ajudou muito, clareou, criou um norte, uma direção. Porque eu sempre achei que a arte tem toda uma singularidade, é algo tão específico, cada trabalho é único, não é produzido em série, então eu sempre achava complicado isso. Mas me ajudou bastante. O Sebrae tem cursos excelentes da parte de gestão financeira. Eu fiz já o curso do Dale Carnegie, que foi muito bom. E eu vou compartilhar com vocês a fórmula que eu desenvolvi para eu precificar os meus trabalhos cerâmicos, os meus trabalhos artísticos. Vocês que estão iniciando agora, pode ser um start, uma ideia, um começo, uma direção. Ou quem já trabalha e percebe que às vezes só empata, vai descobrir por que empata, ok? Nós evoluímos, os artistas. Com o passar do tempo, você participa de exposições, você vai adquirindo experiência e isso agrega valor nos seus trabalhos, eles começam a valer mais. Outro fator é em relação à sua produção. Com a experiência, você vai adquirindo mais habilidade, mais domínio técnico e adquirindo mais equipamentos, às vezes melhorando as ferramentas, conhecendo melhor os materiais e isso faz com que você ganhe tempo na sua produção artística. As coisas, elas não vêm do nada. Um copo de água, se você não pagar por ele, alguém está pagando por você. Então, tudo envolve tempo, envolve esforço, envolve investimento. Eu vou explicar para vocês qual é a fórmula que eu utilizo. Eu divido em 4 pontos importantes, que é o custo fixo, o custo variável, o meu tempo e o lucro. Então, vamos observar item por item qual é a fórmula, como é esta fórmula. Antes de explicar, eu gostaria que vocês criassem um banco de dados. O que é isso? Vocês vão criar planilhas, vocês vão anotar em caderninho, vai usar a forma que for mais confortável para vocês. Tá? E vai anotar tudo e guardar tudo. Por quê? Porque em cima dessas anotações que vocês vão conseguir depois fazer esse levantamento para conseguir precificar o trabalho artístico. Então, foi lá, comprou um vidrinho de tinta, guarda a notinha, vai lá para o custo variável. Pagou a conta de energia? Vai lá para o custo fixo, tá? Então eu vou explicar certinho. Então é importante sempre anotar. Por quanto tempo, Norma, eu preciso anotar ter esse banco de dados? É assim, quanto mais tempo, mais precisão do custo de média você vai ter, né, do seu negócio. O mínimo para você já ter um bom ponto de partida seria 3 meses. Você conseguir médias trimestral ou então semestral a cada 6 meses e pelo menos 1 ano seria ótimo também para você conseguir criar uma tabela mais precisa de médias de quanto você gasta. Então eu vou falar agora sobre o que é o custo fixo de uma empresa, de um ateliê. O primeiro, o custo fixo. O que é isso, o custo fixo? É tudo que a empresa gasta, você produzindo, vendendo ou não, sempre vai existir. Então, a despesa de aluguel, água, energia, o IPTU, o salário da sua equipe, se você tem uma diarista, né, um assistente, um ajudante, se você tem um jardineiro, é aquela despesa que sempre vai existir, independente de você produzir ou não. Este é o seu custo fixo da empresa. Então, pagou determinada conta, vai lá e anota. Porque depois de 3 meses, ou de 6 meses, ou 1 ano, você vai somar, por exemplo, todas as contas de energia durante aqueles 12 meses e vai descobrir qual é a média que você consome de energia anualmente, ok? Custo fixo. Agora vamos falar sobre o custo variável. O custo variável, ele está relacionado ao que você produz. Então, se você consumiu bastante argila, se você usou muito esmalte, se você comprou mais
determinado tipo de insumos, de produtos, de matéria-prima, vai ficar relacionado ao seu custo variável. Se você desenvolver uma embalagem bonita, personalizada, caprichada e vendeu bastante naquele mês, né, então você entra no seu custo variável. Então, também guarda a notinha de tudo e vai arquivando lá para o seu banco de dados. A conta de energia, ela pode entrar no custo fixo ou no custo variável. Se você é um ceramista que consome muita energia direto e acha interessante você considerar um variável, tudo bem, né? É a forma que você escolheu de fazer a gestão financeira do seu ateliê. E eu prefiro, por exemplo, colocar a energia no meu custo fixo lá para descobrir a média, tá? Mas no final a gente vai somar tudo. Então, estamos indo bem até agora. Outro exemplo de custo variável são taxas do cartão, se você disponibiliza nota fiscal, então tem os impostos. Então esse é um custo variável que você tem que também tomar nota de tudo. O terceiro ponto é sobre o tempo. O seu tempo, o tempo do seu assistente, o tempo da sua equipe. Alguns gestores, eles colocam o tempo como prolabore, como se fosse um salário, né, do empresário, e ele coloca dentro do custo fixo. Eu, como artista, eu faço essa conta separada do tempo, porque eu acho ela um fator muito importante para mensurar os valores dos meus trabalhos artísticos. O tempo você precisa fazer um rastreamento, tomar nota, inclusive marcar mesmo. Então, se no seu dia você consegue produzir 20 canecas artísticas modeladas à mão, você anota ali que você produz 20 canecas. Se você consegue produzir 40, você e o assistente, você anota. Quanto tempo você demora para fazer um prato? Começa a fazer um levantamento e anotar o tempo de desenvolver peças. Vou falar como eu faço a gestão do meu tempo como artista plástica, galerista. Eu divido o meu tempo em pontos relevantes e importantes. O primeiro é sobre a parte de pesquisa. Então, eu pesquiso materiais, ferramentas, eu invisto uma pesquisa no autodesenvolvimento, em conhecimento, em projetos de exposições. O segundo ponto da gestão do meu tempo é na parte da produção, que é criar e executar os projetos, fazer a manutenção do que já está pronto na galeria. Meu tempo também no planejamento, seguindo a minha agenda diária, semanal, mensal e até anual. Reuniões com equipe, reuniões com sócios, venda com lojas, galerias, marchands, representantes, os clientes. Processos operacionais, que é melhorias, manutenção e organização do espaço físico. Observe que tudo isso envolve o meu tempo como artista e galerista. Dentro da produção, vocês podem separar também por níveis de complexibilidade. Então, nos trabalhos cerâmicos, eu separo assim, tem as peças decorativas, tem as peças utilitárias, tem os trabalhos escultóricos, isso ajuda bastante. Da minha produção dos meus trabalhos artísticos, eu separo por categorias de pinturas, semi-esculturas, cada um envolve um tempo mesmo diferente, então vai sempre anotando tudo isso e vai criando um banco de dados cada vez mais rico, mais encorpado. E quanto custa o meu tempo? Me fizeram essa pergunta lá em 2009, mas quanto custa o seu tempo? Aí eu tinha que ter uma meta para mensurar quanto custava esse meu tempo. E aí tá, eu vou dar um exemplo aqui, tá? É só um exemplo para a gente chegar a conseguirmos mensurar algo. Então, se eu trabalho de segunda a sábado, 6 dias, trabalhando em média 8 horas por dia, no sábado eu trabalho a 44 horas semanais, o meu dia R$120, eu vou ter um salário de R$5.280, né? Então eu estou chamando de salário mesmo, porque de repente tem uma pessoa que quer montar o ateliê dela, ela quer contratar uma artista para trabalhar no ateliê e quer pagar um salário fixo para o artista, né? Então está ali um valor. Então, quanto custa o meu dia? Quanto custa o meu mês? Esse é o valor que eu falei na época aí, tá? Para ter um exemplo. E com isso, eu criei um histórico.
Então eu falei sobre custo fixo, eu produzindo ou não, vendendo ou não, eu tenho todo mês aquela despesa. Eu falei do custo variável, que é relacionado ao que eu gasto de insumos. Falei sobre o meu tempo, como eu faço a gestão do meu tempo e como eu mensuro o valor do meu tempo. Dentro do tempo, eu gostaria de deixar muito claro para vocês sobre a assinatura do artista também, né? Se é um artista que ele trabalha tem uma história, tem um currículo, tem um valor agregado no trabalho dele, isso também agrega um pouco mais, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. E agora a gente vai falar sobre o lucro. Sobre o lucro, você determina a porcentagem que você vai agregar no seu negócio. Às vezes você está pagando o investimento de um forno que você comprou, então eu quero colocar uma margem de lucro menor para o meu produto final não ficar tão caro, tudo bem também. Se você já é um artista que tem muita experiência, um escultor ceramista, já participou de exposições em vários países diferentes, tem uma bela de uma formação e isso cria um valor agregado, então você adiciona uma porcentagem um pouco maior. Para alguns artistas é desconfortável falar de lucro, eu entendo, mas não precisa, porque ele é para melhoria do seu negócio, para você investir em novos equipamentos, em formação, em novos cursos. Com esse lucro, você deixa a sua empresa com uma aparência mais agradável, você pode remunerar melhor a sua equipe. Então, a empresa, ela não funciona sem o lucro. Não basta você só empatar, porque é gostoso trabalhar com cerâmica, então se eu conseguir pagar as contas tá bom, né? Alguns pensam assim, mas precisa também ter o lucro. Com o lucro você pode comprar em quantidade, conseguindo baixar o preço do custo variável da sua empresa. Você pode investir em estratégias de negócios. Sobre o lucro você pode definir uma porcentagem por categorias ou então de um modo geral. Então agora eu vou entregar para vocês um exemplo de como precificar seu trabalho. Então eu vou falar valores aqui, para algumas pessoas pode ser fora da realidade, para outros pode ser muito real, tá? Então para vocês terem uma base, ok? Vocês fizeram um levantamento do histórico de no mínimo 3 meses, né? O ideal seria por 1 ano, para ter esse banco de dados para conseguir descobrir qual é o custo fixo. Então lá, por exemplo, na minha empresa, meu custo fixo é de R$10.000. Meu custo variável é de R$4.720, a média anual, tá? O meu tempo, o meu salário, meu prolabore é de R$5.280. Eu coloquei de lucro 10%. Então, se eu somo custo fixo, custo variável, o meu salário deu 20 mil. Mais 10% do lucro, R$22.000 por mês. Se eu trabalho de segunda a sábado, eu sei quanto custa o meu dia. Então, o meu dia, ele custa R$916,66. E esse valor, então, por exemplo, você quer saber quanto que vai custar a tua caneca. Se você produz no dia 20 canecas artísticas e o seu custo diário é de R$916,60, quer dizer que a sua caneca ela custa R$45,80. É só para você ter um ponto de partida. Aí se é um trabalho inédito, uma caneca humanizada, uma caneca extremamente diferente, uma caneca pronta para ir para uma exposição de arte, né? Ela existe um valor agregado, você pode agregar um pouco mais. Aí se você pretende também desenvolver um trabalho assim mais comercial, você pode colocar na balança e ponderar. Então uma caneca eu demoro um pouco mais para fazer do que um prato, né? Um prato eu sou mais rápida, então um pelo outro, então eu cobro um pouquinho mais no prato, um pouquinho menos na caneca e um pelo outro eu consigo entregar um valor justo, um valor honesto. Agora eu vou dar um outro exemplo. Dei o exemplo de uma peça decorativa, utilitária, agora eu vou dar um exemplo de uma peça artística, uma peça mais escultórica.
Uma escultura de até 70 centímetros, que é o tamanho máximo que eu consigo otimizar o espaço do meu forno. Essa peça, se eu demoro em torno de uns 15 dias para desenvolver, entre a parte de modelagem, a parte de queima do biscoito, a esmaltação e a segunda queima da esmaltação, esse processo todo, tirando o tempo de secagem, se eu demoro 15 dias e se o meu dia custa R$ 916,66, né, o custo fixo, variável e tudo mais, então quer dizer que essa obra eu vou comercializar a R$ 13.749,90. Então é só um exemplo. Tudo depende também da região e do que você também está disposto, porque às vezes também você te proporciona tanto prazer desenvolver aquela escultura, mesmo envolvendo tantos dias, que tudo bem também você cobrar um pouco menos por aquele trabalho, mas desde que isso fique claro para você. Notar o que é importante? Vocês terem um ponto de equilíbrio, um ponto de partida. Sei que eu tenho de custo fixo, tanto de custo variável, tanto que o meu dia custa tanto, eu preciso de ter lucro na margem de tanto. Então, eu sei que eu vou precificar. Alguém chegar e Norma, você pode desenvolver para mim um trabalho escultórico, assim? Claro, aí eu penso, bom, um trabalho assim eu vou demorar em torno de uns 10 dias para fazer, então eu consigo passar um orçamento, que é algo também desafiador para a maioria dos artistas. Então, gente, é isso. Falamos sobre como precificar trabalhos cerâmicos e trabalhos artísticos. Se vocês quiserem receber todo este conteúdo, é só vocês clicarem no link aqui logo abaixo, que vocês vão ter acesso a todas essas informações.